Boa noite, gente. Vamos dando início a mais uma live de aquecimento. A live de aquecimento para o evento que vai se iniciar no dia 2 de novembro. Tudo bem? Akira, tudo bem? Tá bom o áudio? Me conta, querida, tudo bem? Então, vamos dando início. Boa noite, boa noite. Vamos dando início a mais uma live de aquecimento cujo tema é importantíssimo. Ah, que bom que o áudio tá legal. Tô com esse fone aqui sem fio, acho que vai me ajudar um pouco no diálogo que a gente vai travar com colegas que vão entrar aqui na sala. Então, vamos iniciando. Tudo bem, Bruno? Tá bom o áudio, meu velho? A Kira disse que tá ótimo o áudio. Eu coloquei esse microfone sem fio aqui para ajudar a conversa que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E o tema de hoje é interessantíssimo, né? O tema de hoje fui roubado em uma recuperação judicial. Fui roubado em uma recuperação judicial. É esse o tema e eu vou relatar daqui a pouquinho a história que chegou aqui no escritório, que eu acho interessantíssimo dividir com vocês. Aliás, a ideia... Tudo bem, Douglas? A ideia de fui roubado em recuperação judicial é muito frequente entre os advogados de credores, né? A gente transitando nas assembleias de credores, atuando, sendo advogado de recuperanda ou atuando enquanto administrador judicial, a gente verifica essa sensação, esse mal-estar que o credor acaba alimentando nas recuperações judiciais. E a gente vai discutir tudo isso daqui a pouquinho. Vamos apenas esquentando os motores. Então, tá bom o áudio? Me respondam aí se tá bom o áudio, que a gente vai esquentando os motores para discutir sobre essa que é uma das grandes questões aí que envolvem o processo de recuperação judicial. A sensação do credor de estar sendo subtraído, de estar sendo aí de algum modo roubado, né? No canal do Telegram eu inclusive referi a expressão que o advogado me relatou. A expressão não é bem roubado, mas acho que não convém dividir aqui ao vivo no Insta. Gente, olha só, iniciando devagarinho a nossa conversa, eu quero chamar a atenção que essa live, junto com todas as outras lives dessa semana, elas têm o objetivo de preparar o advogado ou a advogada para trabalhar com recuperações judiciais. Preparar para o evento que vai se iniciar na próxima semana, um evento chamado Semana de Recuperação Judicial na Prática. O nome ele é revelador do que eu pretendo dividir na próxima semana. Então, se você não fez a inscrição, agora é a hora. Aliás, ao contrário de todos os outros eventos, nesse evento, a minha intenção é que imediatamente o advogado ou a advogada que estiverem acompanhando possa implementar o que eu vou ensinar a fazer e ingressar rapidamente no mercado de recuperações judiciais. Essa é uma distinção desse evento com relação a todos os outros. Então, é importante fazer a inscrição, acompanhar essas lives, porque esse é o modo, essa é a estratégia para podermos implementar mesmo a atuação no mercado de recuperações judiciais. E o que eu tenho dito muito, e quero repetir no início dessa conversa, enquanto os colegas estão se acomodando, é o seguinte: quem pretende trabalhar com recuperação judicial não pode ficar parado agora. Não pode esperar o melhor momento. Porque as recuperações judiciais que vão ser desenvolvidas, que vão ser protocoladas, que, enfim, terão andamento em 2021, estão sendo preparadas por colegas que estão agora se preparando para entrar no mercado. Então, quem vai trabalhar com recuperação judicial em 2021, é isso que eu quero dizer. Quem vai trabalhar com recuperação judicial no primeiro semestre de 2021, agora está se preparando.
agora está se ocupando com a questão. Então, por isso que eu digo, a semana do dia 2 ao dia 6 é absolutamente fundamental para quem, mais do que curiosidade, para quem mais do que um pouquinho de gosto sobre o tema, tem comprometimento e interesse em trabalhar com recuperação judicial. Tudo bem, André? Tudo bem, Guilherme? Sejam bem-vindos. A gente está esquentando para iniciar na discussão do tema que eu recebi de um advogado trabalhista, um qualificado advogado trabalhista, que me chamou a atenção dizendo que havia sido roubado em uma recuperação judicial de São Paulo, na qual o crédito em que ele atuava sofreu um deságio verdadeiramente brutal. Eu já vou enfrentar essa questão, tá bem? Então, vamos chegando, se inscreva no evento. Quem não leu o material que eu encaminhei, por favor, leia. Escrevam aí abaixo quem leu o material, o que achou do material. Quem não sabe qual é o material, me pergunta, que eu faço a maior questão de explicar. Na verdade, eu produzi um material com muito carinho para os advogados que pretendem trabalhar com recuperação judicial, mas que ainda estão navegando, estão se aproximando do tema. Eu costumo afirmar que no colegiado empresarial, no treinamento avançado em recuperação judicial, o camarada pode começar do zero, sem saber absolutamente nada do processo de recuperação judicial. E por que eu afirmo isso? Eu afirmo isso porque eu penso o processo de recuperação judicial no treinamento a partir da prática forense, a partir de um problema concreto. E aí, esse material que eu produzi, que eu estou aqui comentando, é importante para dar início a essa jornada. E por isso eu pergunto, alguém aqui leu o material? André, Guilherme... Alguém visitou esse material? Vocês sabem do que eu estou falando? Quem sabe do que eu estou falando, me fale. Dá um ok aqui. Né, Bruno? É exatamente o mapa mental que a gente concebe a petição inicial da recuperação judicial. Perfeito. Então, sugiro fortemente, Akira, que você leia esse material. Se inscreva no evento e baixe o material. Na verdade, se inscreva no evento que eu vou enviar o material para você, tá bom? Então, acho fundamental a leitura desse material, até para perceber que não é algo de outro mundo, que nós não estamos falando de algo teórico. É verdade. O Bruno chama atenção aqui que quem pretende fazer um diletantismo acadêmico, ficar na curiosidade epistêmica por si mesma, nem baixe o material. O material, Akira, ele fica, eu envio esse material logo após a inscrição no evento. Então, você se inscreve na semana de recuperação judicial na prática, o link está lá na minha bio, e logo em seguida, você, confirmando a sua inscrição, vai receber o material. É um material verdadeiramente interessantíssimo. Eu fiquei muito feliz com a escrita. Aliás, acho que está no ar aí uma nova forma de escrita aí, mais leve, mais tranquila e mais dialógica no sentido do diálogo, tá bom? Então, sugiro fortemente que leiam esse material. Esse material eu considero indispensável para o evento. Eduardo, tudo bem, meu velho? Eu já vou abrir a nossa conversa. Eu só quero chamar a atenção de mais uma questão fundamental aqui. Olha só, esse tema que nós vamos enfrentar sobre a sensação do credor em se sente roubado com uma recuperação judicial, essa sensação é a média de todas as recuperações judiciais. Todo credor pensa assim, e todo credor pensa assim porque o credor, do ponto de vista dos atores da recuperação judicial, é o que menos conhece o processo de recuperação judicial. É o que menos entende o Instituto. Razão pela qual também essa conversa se faz fundamental. Por último, antes de a gente abrir essa conversa, Eduardo, eu quero chamar a atenção que nessa semana, meus caros colegas, guardem essa noção que eu vou aqui
aprofundar. E, aliás, eu vou aprofundar hoje e em todos os dias. Essa semana pretende, ao contrário até do meu repertório convencional, pretende ser objetiva. Eu não vou aqui florear muito as questões fundamentais. Eu pretendo ser direto, objetivo, claro. Razão pela qual, se você pretende trabalhar com recuperações sociais, a participação nessas lives e no evento é simplesmente imprescindível, tá bom? Então vamos começar a conversar, Eduardo. Vamos lá. Oh, beleza, Guilherme, vamos lá, eu vou te chamar aqui, vamos... E a ideia é bater um papo a partir da história que eu vou contar aqui, já dialogando com o Eduardo, tá bom? Opa, então, como é que tudo tá bem, Eduardo? Tudo ótimo. Como é que tá o áudio aí? Tá chegando bem? Tá bem, sim. Contem pra gente aí, nos contem, colegas, como é que está o áudio do Eduardo, por favor. Nos contem aí. E assim, ó, eu estava pensando, Eduardo, a minha ideia é contar para ti um pouco essa história que é real, que eu recebi semana passada. Eu tô inclusive curioso. E eu quero ouvir tua opinião. Então tá bom o áudio aí, vamos lá. Olha só. Cara, só uma questão anterior aqui, aproveitar essa nossa conversa. Tá no YouTube, foi postado agora no YouTube aquela outra conversa sobre PL6229. Dá uma conferida depois, posso enviar o link também, mas eu acho que ficou bem interessante, eu posso também pedir para te encaminhar, tá? E isso é importante, Eduardo, porque semana que vem, sim, vejam meus caros colegas, semana que vem está pautado este PL. Então, ou no dia 3 ou no dia 5, o Senado vai desvencilhar essa questão e provavelmente a gente vai ter questões novas no cenário de recuperações judiciais. Algo importantíssimo. Importante, né? Mas vamos lá, olha só, a história é a seguinte. Semana passada, a gente estava aqui no escritório e um colega da área trabalhista, aliás, um colega que atua com força na área trabalhista, credor em uma falência que a gente atua como administrador judicial, ligou para perguntar como estava o processo de falência. E a gente explicou que, em razão da morosidade do judiciário, em razão da pandemia, o processo físico, né, a gente já tem pedido de venda dos bens, o juízo achou por bem intimar os credores, o juízo coberto de razão e cheio de diligência. Estamos nesse passo, os credores não se manifestaram ainda se vai ou não ainda dos bens, se querem ou não querem, mas acredito que não vai ter maior dissenso sobre isso, porque é uma obviedade que os bens que compõem a massa devem ser vendidos. Mas a questão ficou interessante depois dessa pergunta, né? Ele me fez a seguinte consulta. Não sei, né, Eduardo, se ele já conhecia a caminhada que eu tenho trilhado no mundo digital, se ele já tinha ouvido falar do treinamento avançado na recuperação social. Eu acho que não, até. Sugeri que ele acompanhasse, ele venha conversar comigo depois também nos conteúdos da página, do Insta, do Face, enfim. Mas a pergunta foi a seguinte, Eduardo, eu quero ouvir a tua opinião e vamos conversar sobre isso e vamos discutir com o pessoal que está interagindo conosco também. Ele me disse o seguinte, Marcelo, eu atuo como advogado de um credor trabalhista em São Paulo, em uma recuperação judicial em São Paulo, e quando eu me dei conta, essa foi mais ou menos a expressão, quando eu me dei conta, eu vi um plano de recuperação judicial aprovado com 90%, acredite nisso, cara, 96% de deságio. Então, na verdade, a expressão dele não foi roubada. Eu não sei como é que está teu sinal aí, que está meio parado, não sei se é o meu ou o teu, mas como é que está aí? Para mim está chegando bem, Está chegando bem? Beleza, então eu já vou encerrar e quero te ouvir. Então, essa expressão, Marcelo, eu recebi a notícia que havia ocorrido uma assembleia de credores, que eu não fui intimado, eu não recebi a nota de expediente
da Assembleia de Credores, e a Assembleia de Credores ocorreu com um deságio de 93% do crédito trabalhista. O que eu faço? Eu fui roubado, não fui? E aí, a partir disso, conversou muito. Eu não quero, Eduardo, que você esgote a questão. Tampouco espero uma consulta agora, porque a ideia não é essa. Mas explora aí algumas questões que você julga interessantes sobre esse episódio e vamos bater bola, porque é esse o tema da live de hoje. Eu fui roubado em uma recuperação judicial. E ele usou até uma expressão que a gente nem pode falar aqui, né? Porque foi até mais intensa, né? Enfim, o que eu acho que eu gostaria de contribuir aqui na nossa conversa de hoje é até em função da iminência, né, do PL, o que foi numerado 4458 no Senado, que está para ser aprovado. Do ponto de vista do credor trabalhista, né, e da própria empresa, me parece que houve uma melhora em função do prazo, né, que se você considerar o prazo de 1 ano acrescido de mais 2, né, então cabe a interpretação aí de fazer em 3, né, em 3 anos para aprovação. Agora, tem algumas outras questões, né, que eu acho que e eu queria ouvir você, Marcelo, que eu fiquei um pouco até preocupado em relação a certas interpretações um pouco extensivas, a exemplo do parágrafo 2º do 73, né, que você acaba remontando um debate sobre invalidade e ineficácia que já tinha sido construído, assentado pela jurisprudência, no tocante à questão da alienação de bens. Porém, o final do dispositivo ainda traz uma questão, se eu não me engano, com uma expressão devolução de quaisquer valores, né? Se houver ali a convolução em falência por esvaziamento patrimonial. E o que eu, inclusive, li uma própria manifestação do professor Cássio, talvez numa interpretação extensiva, né, dos efeitos aí do crédito trabalhista, ele colocou que, inclusive, numa situação extrema, esse credor pode vir a ser chamado a devolver o crédito dele em função da aplicação, se você, claro, tiver aí uma interpretação extensiva, né, na hipótese de você convolar a recuperação judicial em falência por esvaziamento patrimonial. Aí, quer dizer, você tem... eu chamei questão especificamente dessa questão para a gente poder colocar na mesa e ver se, pela sua experiência prática, o que você acha, se é possível, né, uma interpretação como essa. Está bem assinalado, inclusive, no artigo científico do renomado professor. Então, eu trago aí, acho que, desse apanhado que eu fiz, a questão que me preocupou e que eu acho que seria interessante, a minha contribuição hoje, seria nesse sentido, tá, Marcelo? Se você está com o texto aí do PL, fácil, não? Eu proponho, estou aqui com todo lado, mas vamos fazer o seguinte, vamos discutir um pouquinho daqui a pouco esse PL sobre a perspectiva do crédito trabalhista. Tá. E eu proponho que a gente, em algum momento, pode ser agora, nessa semana, pode ser depois, a gente aprofunde sobre o PL. Problema nenhum. Aliás, eu acho essa uma tarefa indispensável, não só nossa, mas de todo o colegiado empresarial. Eu diria mais, todos os advogados que pretendem atuar com estratégia de soerguimento serão obrigados a entender o PL. Né? E, de fato, essa questão ela pode vir a acontecer se o PL for aprovado nos termos que hoje está posto. Então, tem muita água ainda para passar por baixo dessa ponte. Então, eu quero voltar pensando no PL, mas respondendo a questão que eu trouxe do advogado, porque a questão é a seguinte, Eduardo. Nós temos alguns advogados que ainda não se aproximaram minimamente sobre o Instituto, e é com eles que a gente quer dialogar um pouco. Não se aproximaram nem um pouquinho,
e eles estão sendo quase afrontados com recuperação judiciária, com alguns planos de recuperação. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Kiko? Então, assim, o que eu quero... Vamos voltar para o PL daqui a pouco, mas o que eu quero chamar a atenção? Nesse caso concreto, o advogado perguntou o seguinte, Eduardo: Marcelo, eu não fui intimado. A pergunta, eu vou fazer a pergunta, eu vou responder, fica à vontade para atravessar, tá? O advogado tem que ser intimado para validar da Assembleia de Credores? Não. A Assembleia de Credores, ela é informada através do edital. O edital pressupõe que todos os envolvidos têm ciência da recuperação judicial, têm ciência dessa Assembleia. E a questão que deve ser verificada é se o edital foi publicado 15 dias antes ou não. Então, o advogado que me provocou não tinha essa noção particular para início de conversa. A segunda questão: 96% de deságio na classe 1 credor trabalhista. Dialogando contigo com relação ao PL, será possível fazer isso com o PL? Olha, a rigor, nada impede. A rigor, o artigo 54, no modo como está colocado... Marcelo, o que é o artigo 54? Eu estou chegando agora, me convidou para conhecer esse assunto agora, tu nem me referi a artigo. Então, olha só, o artigo 54 simplesmente dispõe que o crédito trabalhista deve ser adimplido em até 1 ano. Só que ele não diz que deve ser adimplido integralmente em até 1 ano. Sim. Então, esse entendimento contemporâneo do deságio já está posto. No PL vai mudar? O PL tende a consolidar o deságio na classe 1 crédito trabalhista. Não sei se você concorda com isso, aliás, é uma boa discussão para fazer a ponte entre essa curiosidade, essa provocação do colega e o PL que você está querendo explorar agora. Vamos lá. O que você acha? Não, eu peço perdão aí por tergiversar um pouco o tema, né? É que eu fui entrando nessa questão mais porque foi algo que realmente me chamou a atenção. Porém, voltando aqui, né, ao nosso tema, o direito concursal ele envolve a possibilidade, né, de pagamento. Quer dizer, quanto mais você força uma situação de que a empresa ela deve pagar na integralidade, de fato, alguém vai ficar para trás. De fato, ela vai ter um recurso finito, né, que ela está sendo ajudada, otimizada com o Instituto da Recuperação Judicial, porém isso é finito, né, os recursos são escassos. Então, por mais que a lei ela queira proteger os créditos de natureza trabalhista, né, os decorrentes tanto das verbas rescisórias como acidentes de trabalho, há uma realidade onde você, por se tratar de direito concursal, precisa privilegiar pelo menos o mínimo possível em suas classes. Então, eu acho que a questão do deságio, todos têm que cooperar, né? Aí, claro, voltando um pouco também à própria contexto atual da lei, a gente tem um marco fiscalista muito forte nesse projeto de lei, que é também um problema, né? À medida que você acaba tendo um PL que nasceu propriamente com a Fazenda Pública, na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, você acaba distorcendo, né, o que seria uma negociação estruturada e uma negociação que ela promove, sim, a satisfação aos credores, porém, na medida em que é possível. Ou seja, numa situação ideal, todos estão no mesmo barco, né? Numa situação ideal, todos precisam acolher em prol do próximo credor ou da outra classe de credor a sua quantia para que a questão ela possa ser colocada num desfecho final e a empresa prosseguir no seu erguimento, né? Então, eu acho que, às vezes, a lei ela trata uma questão e acaba fazendo um pouco diferente. O tiro sai pela culatra, quando você tenta proteger demais, com um certo paternalismo estatal, uma área que é eminentemente privada, né? Que são as relações comerciais
e a própria dificuldade, né, da empresa. Então eu vejo por aí, Marcelo, né? Não sei se eu cheguei Perfeito. a responder bem a sua colocação. Chegou assim, me dá pano para manga para a gente começar a assentar um pouco essas ideias. O que eu considero fundamental? O regime concursal impõe a reunião forçada de credores. Eu gosto muito, Eduardo, de fazer um esforço de tornar inteligível questões aparentemente sofisticadas e complexas. Então, olha só, regime concursal. Regime concursal diz respeito a quê? A reunião forçada de credores. Por isso que recuperação judicial nada mais é do que um concurso forçado de credores. Concurso, reunião forçada, porque eles não podem decidir se vão ou não vão participar. Credores simplesmente são forçados a ingressar. Então, credores. Então, concurso forçado de credores. Nesse sentido, quem joga melhor leva mais vantagem. E aí eu quero fazer a ponte dessa frase com a consulta do meu prezado colega advogado trabalhista que fez as ponderações e chamou a atenção que foi roubado em uma recuperação fiscal. Sim. Então, quem joga melhor, tendencialmente, vai se colocar melhor no regime concursal. Sim. E é essa ausência de estratégia, essa ausência de conhecimento que tem colocado aos credores trabalhistas uma situação absolutamente desastrosa nesses últimos meses, nesse último ano, na verdade. Porque até 2019 não era admitido deságio na classe 1 credor trabalhista. Então, a gente brinca, bem-vindos ao jogo, bem-vindos à mesa. Só que o problema é que, ao contrário do advogado, do agente financeiro, o advogado de bancos, o advogado de cooperativas de crédito, os advogados trabalhistas não se deram conta do regime concursal, já para usar a expressão e o conceito que você trouxe à nossa conversa. Não se deram conta que existem uma miríade de possibilidades colocadas dentro da recuperação judicial e que eles simplesmente decidiram ignorar. Ou melhor, não foram apresentados, ou melhor, por algum preconceito acadêmico, por algum distanciamento por nichos de direito, decidiram ficar distantes. E em razão desse distanciamento, em razão dessa ausência de qualificação, o que está acontecendo nesse momento mesmo, nesse ano, hoje, ontem, esse semestre, ao mesmo tempo que o advogado da instituição financeira está voando na busca das garantias, no posicionamento estratégico na classe 2, ou na discussão grave quando este credor é um credor bem posicionado na classe 3, ao mesmo tempo que o credor da instituição financeira está voando, e está mesmo. Eu daria para até amanhã ficar dando exemplo disso. De outro lado, o credor trabalhista, o credor do sindicato, ele está sendo verdadeiramente violado. Sim. Por desconhecimento. E desconhecimento por quê? Porque até o ano passado ele não sofria nenhum tipo de deságio. E aí isso formou uma cultura de passividade, uma cultura de silêncio, uma cultura de omissão, uma cultura, por assim dizer, de berço esplêndido. Esse tempo acabou. Sim. Simples assim. E ou ele faz o que o agente financeiro fez, ou ele está ralado. Só que aí tem um outro detalhe. E Eduardo me interrompe e entra na conversa. Você sabe que a gente vai juntando os assuntos. Tem um detalhe. O agente econômico, que é bem representado em processos de recuperação judicial, é o grande agente econômico. Então, a instituição financeira que tem créditos de vulto. Somente esses credores têm alguma qualidade na leitura dos processos de recuperação judicial. Então, veja os colegas que estão nos acompanhando, o campo que está aberto de mercado. Os únicos credores em recuperações judiciais com 200, 300 credores, os únicos que têm representação qualificada são advogados de instituições financeiras. Todos os outros estão ao entregar ao processo. Exato. Então, voltando ao credor trabalhista, o credor trabalhista ele não tem o grande crédito para poder barganhar individualmente.
Eduardo, deixa eu te dizer bem a verdade, meu irmão, eu nem tinha pensado nisso. Uhum. É por isso que a conversa é fantástica, fazer esse tipo de interação é extraordinário. Eu nem tinha me dado conta disso. O credor trabalhista, ao contrário do advogado da instituição financeira, o credor trabalhista não tem esse poder individual que o credor instituição financeira possui. Sim. Então, olha só, o advogado do credor trabalhista não sabe o que é o processo de recuperação social, desconhece as fases, infelizmente ignora o procedimento em si, tudo isso fato. Além disso, ele individualmente tem uma força minúscula. Sim, e isso é bem ilustrado, né? Existe, eu acho que talvez uma tendência de ligar o piloto automático, vou habilitar o crédito, eu sou o advogado que representa o cliente na questão trabalhista, então eu vou chegar aqui na recuperação judicial e habilitar o crédito e esperar. É um pouco essa cultura que a gente sente no front, né, Marcelo? Até porque você vê, aí fica um monte de habilitações ali no processo, tumultuando o processo, em vez de fazer o procedimento correto, que é já passar. Você vê que, pelo menos aqui em São Paulo, o juiz já, quando defere o processamento, já informa e-mail para você já habilitar os créditos ou promover a divergência no e-mail direto do administrador. E, no entanto, a gente vê um monte de petições ali que ficam realmente obstaculizando o próprio processo, né, cheio de habilitações, que, na verdade, nem precisaria, né? Então, e acho que a própria... o cliente ele precisa entender também que, quer dizer, uma coisa é a questão trabalhista, os haveres, né, que não estão líquidos na recuperação, que são objeto de discussão na justiça trabalhista. A outra coisa é a estratégia que a classe 1 ela pode se valer, né, desde que não fique atomizada, né, desde que haja aí algumas estratégias ou até ferramentas que proporcionem uma maior conectividade entre esses credores, para que eles tenham uma força também, para que eles tenham um certo grau de representatividade, né? Talvez seja demais achar que seria no mesmo nível das instituições financeiras, mas, porém, eu acho que um certo grau de convergibilidade de interesses me parece que é algo que o mercado em si precisa, né, atribuir até para fazer jus a esse credor, né, para ele também não ser preterido. Haja vista que, sabiamente, a construção jurisprudencial, a partir de 2019, como você bem falou, concedeu deságio a essa classe, né? Então, e dá para sentir no mercado, né? Não, eu já estou com o crédito já representado, o meu advogado trabalhista está vendo, né? Mas ele está vendo, mas qual que é a estratégia que você tem para a recuperação do crédito no contexto de uma recuperação judicial? É uma outra área de conhecimento que exige uma especificidade, né? Ainda mais depois desse entendimento, quer dizer, que ele passa realmente a fazer parte, né, do direito concursal. Quer dizer, e acho que aí também a gente tem que dar o crédito para a jurisprudência, né, que foi aí combatendo as omissões, construindo o entendimento jurisprudencial, sanando aí, aparando as arestas. E o que me parece, voltando, trazendo um pouco novamente o PL 458 na mesa aqui, me parece que muitas coisas vão voltar, né, a ser objeto de discussão. A exemplo aí da minha fala no início, né? Quer dizer, de novo nós vamos ter que remontar aí a caudalosos debates sobre a questão da invalidade, ineficácia, se isso vai até atingir no contexto nosso aqui o crédito trabalhista numa força aí, né, de interpretação, que é um risco que pode acontecer, mas enfim. O que eu gostaria de assinalar, e que eu vejo com muitos bons olhos, é que, apesar de tudo, nós ainda contamos com um judiciário que apreendeu o espírito da lei e que vai saber aplicar, né, o direito concursal aí em todas essas novas modificações que trazem muitos debates para a gente falar aqui. Acho que assunto, Marcelo, que não vai faltar para os profissionais num bom período aí para discussão.
Claro, claro, quer ver, eu vou ser um pouquinho mais radical aqui. Você disse que seria possível, olha só, você disse que seria possível que se houvesse uma estratégia do ponto de vista do credor trabalhista, ele poderia se aproximar da leitura mais estratégica do agente financeiro. Eu vou além, Eduardo, eu não tenho nenhuma dúvida que o credor trabalhista, ser bem articulado, ele toma conta da recuperação social. Vê bem, guarda essa ideia. Então, vamos criar um dissenso aqui para tornar mais divertida a prosa. No meu ponto de vista, o credor trabalhista, se bem articulado, sim, ele toma conta da recuperação social. Ele faz o que ele quiser. Sim. Ao contrário da instituição financeira. Porque a instituição financeira, por qualquer crédito que ela titularize, ela não tem a nobreza do pleito judicial que tem a classe 1 credor trabalhista. Ela não tem o direito alimentar colocado na mesa. E exatamente. Aí, o que falta ao advogado trabalhista é exatamente entender essa percepção estratégica e jogar esse jogo. Jogar esse jogo, em primeiro lugar, sabendo o processo em si, como é que o processo vai andar, depois do deferimento da petição inicial, o que acontece, conhecer, ter uma noção desses prazos. Em segundo lugar, não esperar a Assembleia. Então, tem algum advogado trabalhista aqui nos acompanhando? Guarde isso, anote isso, me envie depois um obrigado, que eu vou ficar feliz. Mas olha só, conheça o passo a passo do processo de recuperação judicial. Em segundo lugar, não espere a Assembleia de Credores para conversar com os outros credores trabalhistas. Não é necessário. Se você tem uma recuperação judicial, tem um edital de credores, você viu na lista do edital de credores, tem 8 credores trabalhistas, por que aguardar a Assembleia para iniciar uma conversa comum? Agora imagina comigo, Eduardo, eu e você estamos promovendo uma recuperação judicial. Estamos promovendo aí em São Paulo uma recuperação judicial e a gente tem em todas as classes credores incertos, tá bem? E aí nós estamos, como advogados de recuperanda, atuando na estratégia de segmento, construindo um plano de recuperação judicial a partir de um laudo econômico, e aí a gente tem 25 credores trabalhistas. A gente sabe que os credores trabalhistas podem sofrer um deságio. A gente sabe disso, porque a gente sabe discutir isso no colegiado, tem o treinamento avançado em recuperação judicial, a gente lê as mudanças da jurisprudência. Então a gente sabe e a gente coloca lá no plano de recuperação judicial, em razão da viabilidade econômica da empresa, a gente bota um deságio de 60%. Por hipótese. Nós dois colocamos, concordamos, olha, 60% torna viável incluir um deságio menor na classe 3, que é essa matemática, a gente tira de um para colocar no outro. Então, exato, se a gente colocar 60% na classe 1, a gente consegue conformar um plano aí mais aceitável para o credor quirografário, e a gente faz isso. E aí, no modo como hoje, nas condições normais de temperatura e pressão que hoje estão postas, meu velho, a gente aprova esse plano. E a gente aprova, sabe por quê? Porque o credor trabalhista sequer vai ler o plano. Sequer vai impugnar o plano. É possível que parte dos credores trabalhistas nem presente estejam na Assembleia de Credores. Se eles estiverem presentes, basta a gente argumentar que a alternativa é a falência, que eles, opa, e eles nem sabem que na falência eles recebem até o limite de 150 salários mínimos integral. Eles não sabem disso. E aí a gente utiliza o argumento e leva. Compreendeu? Agora, qual é a diferença? A diferença é que se eles acompanharem o que nós estamos conversando aqui, nós não conseguimos fazer um deságio de 60%. Porque entre 25 credores, 13 se reúnem, já tem maioria por cabeça, 13 se reúnem e decidem, através de um advogado comum, recusar o plano. O que vai acontecer? Nós dois seremos obrigados a sentar com esse advogado, que tem 13 clientes, e conversar. Cara, como é que a gente faz? Quer dizer que a empresa vai falir? Não vai falir, mas ele vai conseguir colocar os clientes dele em outra situação negocial. E aí vamos imaginar que a gente feche a porta da negociação. É uma burrice na recuperação judicial. Então, se for uma estratégia negocial. Aliás, essa frase até ficou bonita, né, Eduardo? Até daria para a gente fazer um quadro. Só feche a porta de negociação como estratégia de negociação.
Não existe fechar Sim. porta de negociação e recuperação judicial. Então, imaginem que a gente fechou a porta por ignorância, por passionalidade. Fechamos a porta, eu e você decidimos. Nessa recuperação judicial, a gente não vai mais conversar com aquele advogado, porque ele não joga como a gente gosta que jogue. Esse cara tem simplesmente a vida e a morte da empresa na mão. A vida Sim. e a morte da empresa na mão. 13 credores trabalhistas em 25, porque é por cabeça, e é simples fazer a articulação, tem a vida e a morte. Tem mais a vida e a morte do que o credor titular de crédito de alienação fiduciária, crédito que não submete. Tem mais poder que a classe 2, porque eles têm, além do quórum de aprovação ou não do plano, eles têm uma segunda questão, que é um componente de natureza moral. É um componente de natureza, verbas alimentares. Sim. Então, vê a potência, por isso que eu digo que eu estou sendo um pouquinho mais radical que você, vê a potência que está na mesa de advogados trabalhistas no bojo de uma recuperação. Com o PL, trazendo para essa conversa que eu vi que tem muito interesse em fazer, e também, você sabe que me interessa, com o PL, existe uma segunda dimensão. A segunda dimensão do PL é, esses podem, no limite, apresentar um plano alternativo. Pois é. Apresentar pela empresa. Então, eu e você apresentamos um plano ruim. Veja, um advogado só. Perigo dessa live, nem sei se vai ficar gravado essa live, agora precisa com medo. Mas esse advogado de 13 credores trabalhistas, ele pode recusar o plano, ou seja, o plano vai ser em assembleia reprovado por ausência de advogado, em 13 credores trabalhistas, que ele articulou quando viu que a recuperação foi deferida do processamento, e ele vai na assembleia, recusa, ele sozinho. Não importa a classe 2, classe 3, classe 4, ele sozinho recusa o plano e apresenta um plano alternativo. Constrói um plano alternativo. Sim. Com esse PL aprovado, que vai ser aprovado, a gente sabe que vai ser aprovado, até porque existe uma ideia. Ele abre essa possibilidade, né? Ele faz tudo, cara. Ele faz tudo. Agora, assim, ó, o que eles estão fazendo? O advogado trabalhista está dormindo. Eu fico indignado. Nós fizemos uma gravação semana passada no colegiado, e eu acho até que eu fui exagerado, né? Está no ar já, sobre os benefícios da recuperação fiscal. Eu acho que eu exagerei um pouquinho no argumento, mas assim, estão com tanto poder na mão, tanto poder agora, não para frustrar uma recuperação fiscal, mas para não ser roubado. Uhum. Para não ser roubado, só isso. Só Sim. que, bom, o poder está agora no conhecimento. Né? E a gente vê uma série de circunstâncias que tornam interessantíssima essa condição, desde que saiba o que deve ser feito. Sem dúvida. Já tinha pensado nisso tudo? Interessante, né? Sim, você estava falando e eu estava aqui já pensando, né, quando você, no início da sua fala, mencionou a questão de você só fecha a porta da negociação se isso faz parte da sua estratégia, ainda mais agora para o PL, que você pode apresentar, né, que os credores podem apresentar o plano alternativo, quer dizer, então, nessa questão você dinamizou muito mais a negociação ali, né, e deixou ela até mais livre, né, e ao outorgar essa proatividade, né, nos credores. E sem dúvida nenhuma, o que parece, né, a gente fazendo aí uma analogia, enfim, é que o credor trabalhista ele recebeu a melhor arma, só que ele não sabe usar, né, ele não sabe, não tem o cartucho certo, ele dispara com estilingue, mas só que ele tem ali um fuzil que podia estar realmente sendo usado, né, com muito mais potência, né, e de fato não. Mas aí que entra também uma colocação que eu estava pensando, do ponto de vista prático, claro, a gente não vê, evidentemente, talvez escritórios com essa estratégia de repente, patrocinar o interesse, né, de uma grande maioria ali. A gente vê muito os próprios advogados, ao representarem seus credores trabalhistas, cada um com um escritório e tal. Aí, do ponto de vista prático, né, ou você tem aí uma estratégia que o escritório ele pode
de repente, ser mais proativo nesse sentido, até de prospecção e tentar representar um bloco expressivo desses credores, ou chamar os outros advogados, os outros patrocinadores, né, os outros escritórios para o jogo, para a mesa e negociar, né, num bloco de credores ali, que eu acho que realmente é o que você falou em relação a não chegar na Assembleia, né, sem nenhuma estratégia construída, nada desenhado. Quer dizer, eu acho que no mínimo aí uma conduta diferente, né, por parte dos advogados que patrocinam o interesse dos credores trabalhistas deve existir, né, uma chamada para sentar na mesa realmente e negociar isso, porque de fato o poder é enorme, né, são verbas alimentares, né, Marcelo? Então eu acho que aí fica uma oportunidade que você mais uma vez aí está chamando a atenção, né, nessa visão prática da recuperação judicial, que eu acho que é muito profícua, porque a gente, claro, gosta da academia, a gente tem um esmero, a gente conversa de igual para igual com qualquer doutrina e procura construir soluções intelectuais importantes, mas eu acho que falta no jogo ali um senso prático de orientação e uma crítica mais prática, né, de questões negociais mesmo, né, que vão fazer a diferença ali. Eu mesmo sinto muito isso. Eu tenho representado alguns interesses de credores e eu sempre falo, olha, quanto mais credores eu representar, é melhor para você. Então me indique, porque vamos formar um bloco. Então eu trago já um pouco isso e naturalmente, com a proposta que eu estou colocando no meu cliente, ele vê que realmente não é algo que, por exemplo, o advogado que está lá só preocupado com a questão trabalhista possa oferecer para ele nessa nova realidade. Não que o advogado trabalhista não possa, porém ele tem que saber jogar as regras do jogo de acordo com a 11.101, né? E eu acho que isso é muito profícuo, né? Eu acho que o que você está chamando a atenção aí serve para os advogados e mais uma vez, como que há melhor esses créditos, haja vista que o credor trabalhista ele tem a faca e o queijo na mão, ele tem o AIS, tem o rei, tem a dama, ele tem tudo na mão. É interessante, né, cara? Hoje é o dia das frases, né? Agora essa tua frase do ele tem as melhores armas, mas não sabe utilizar, né? É fantástica essa frase de só se fecha a porta negocial se fizer parte da estratégia negocial. E essa frase que você trouxe de e quem sabe que o credor tem as melhores armas, mas ele não sabe manejar, acho que são sacadas aí que se eu tivesse assistindo eu tinha anotado. E vai ficar gravado, vale a pena guardar. Em alguma postagem minha eu vou Sim. utilizar essas frases, porque de fato, né? De fato, e aí o credor trabalhista, o advogado trabalhista, ele é acostumado com aquele litígio grave na seara laboral, e tudo bem com isso, é do jogo, tem que fazer isso mesmo, tá certo, né? É o ofício do camarada, mas ele pensa que esse olhar litigioso ele deve trazer para a recuperação social, e aí ele precisa tomar. Sim. Porque esse olhar é conflituoso, esse olhar de se sentir roubado, esse olhar ele não tem qualquer sentido dentro da recuperação social. Então, se na reclamatória trabalhista lógico, é compreensível, é do jogo da reclamatória, a tensão e o contencioso, do ponto de vista do andamento da recuperação judicial, a lógica negocial, dialógica, né, de diálogo, de composição, ela prepondera sobre o olhar contencioso. E aí o advogado, claro, ele tem, ou ele fica, ele não existe dois advogados figura, né? Ou ele desenvolve essa dimensão negocial, ou ele de fato pode ter problemas severos. Eduardo, olha só, eu estou olhando aqui o relógio, passando 5 minutos. Eu vou te pedir para fazer algumas considerações finais sobre esse tema, credor trabalhista sentindo-se roubado, né? E alguma outra questão que você queira levantar. E aí depois eu vou encerrar pelo adiantado da hora. Sim. E já vamos pensar em algum momento
fazer uma discussão, acho que semana que vem pode ser um momento importante, fazer uma discussão sobre o PL que está sendo, nesse momento, pautado no Senado Federal e que vai dinamizar o mercado de recuperações judiciais, o que é excelente. Perfeito. Mas aí eu só quero te dizer uma coisa antes de você fazer as considerações. Eu não acho ruim que poucos advogados conheçam a Lei 11.115. Eu tenho ficado cada vez mais acelerado, cada vez mais eletrizado com a ideia que quanto menos advogados souber disso, melhor. Então, claro, algum colega que está aqui vai pensar, mas como, Marcelo, você abriu aqui isso? Claro, eu abri porque eu quero compor o nosso colegiado empresarial. É Sim. isso. E o meu jogo é aberto. A minha intenção deliberada, a minha, do Bruno, é que o nosso colegiado esteja fortalecido, como, aliás, ele vem se afirmando. Agora, tirando essa dimensão do colegiado empresarial, por mim, quanto menos advogados souber disso, melhor. Porque mais mercado tem para nós. Vai lá, meu caro, faz as considerações aí que o tempo está correndo. Ótimo. Então, para finalizar, né, para a gente fechar aí nossa conversa com chave de ouro, primeiro, então, por tudo que a gente viu, claro, o advogado que ficou para trás, né, que não procurou conhecer melhor, né, esse direito tão dinâmico que é o direito concursal, que sofre mutação, quer dizer, construção jurisprudencial, ele, lógico que se sentiu vilipendiado, porém, é aquela história, né? Você, com toda a crise, tem um outro lado da moeda, que é a oportunidade. Então, tem muita gente que se queixa e vai para a negatividade. Pô, mas eu fui assaltado. Tá, então conhece o Instituto e veja as possibilidades. A gente volta a falar sobre as oportunidades, né? E não são poucas. Se você for pensar, por exemplo, a vantagem de você defender um credor que ele é privilegiado, você tem até uma possibilidade maior de honorários, né? Quer dizer, o risco é menor se você for comparar, por exemplo, ao credor quirografário. Então, de fato, né, o direito hoje ele é de especialistas, você precisa entender. É claro que é bom você ter ali um conhecimento generalista, evidente que é. Porém, né, eu acho que essa reclamação desse colega, se usada num bom sentido, ela vai chamar a atenção dos nossos colegas da área de direito do trabalho, né, que eu acho que também não tem sentido, viu, Marcelo, a gente sonegar a informação na era da sociedade da informação. Né? Então, assim, eu compartilho tudo, que eu acho que as possibilidades são tão grandes, né, e de atuação, ainda mais num ramo tão dinâmico quanto o direito concursal, que eu acho que quanto mais se compartilha, mais se cresce, né, e mais a gente contribui também para o aperfeiçoamento do sistema. Então, eu quero eu fiquei bem curioso, na verdade, no início, né, dessa nossa conversa, o que será que o Marcelo vai falar, né? Haja vista aí, fiquei imaginando N possibilidades, mas eu acho que está bem nessa fala, né? Então, é a crise, né, a situação ruim, negativa, que gera uma oportunidade, se bem aproveitada, e pode servir de exemplo aí a muitos colegas que militam na área do direito do trabalho, que possam verter os olhos na recuperação judicial e fazer um trabalho também ali especializado. Perfeito, meu velho, perfeito. É isso, olha só. Então, obrigado por essa conversa. Bom, né, Eduardo, a gente fazer essa conversa. O teu áudio ficou tranquilo, mas por vezes a tua imagem deu algumas quebradas. E tá um pouco, o sinal não está muito bom hoje. Tomara que não fique essa oscilação na gravação, talvez fique, mas enfim, é do jogo. Por último, eu quero só chamar a atenção de um detalhe do credor, do advogado do crédito trabalhista. Meu querido amigo, habilita os seus créditos também na classe 1. Habilita o desconhecimento do Instituto tem feito com que boa parte dos colegas obtenham êxito na reclamatória trabalhista, tenham sucumbência no feito laboral, mas por um tipo de dificuldade, desconhecimento, o pessoal não habilita o crédito pessoal na recuperação social, habilita apenas
do cliente e acaba abrindo mão daí, abrindo mão mesmo, assim, não vou receber os meus honorários, o que é lamentável, porque nós trabalhamos, evidentemente, em razão da remuneração, e não é por luxo, né? É para sustentar nossa família, é para a gente viver com dignidade. Então, guarde essa ideia também. Eduardo Aguirre, doutor Eduardo, obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Tenham gostado. Bom, né? E vamos encerrando, então, amanhã. O que vai ter amanhã, Eduardo? Olha só, cara. Amanhã a gente vai falar na quinta, né? Nós vamos falar na quinta, não é isso? Na quinta vai ter a gravação nossa, né, do colegiado. Isso. Eu estou vendo que horas nós vamos fazer aquilo lá, porque a gente tem a gravação das 6h15 às 7h30, mas às 7 tem a live. Tem a live. Então, vamos ter que pensar ou fazer um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, ou fazer em algum outro momento. Mas deixa para a nossa conversa privada aqui. Olha só, amanhã eu vou enfrentar na live de aquecimento o tema recuperação judicial. É uma nova carreira profissional que eu estou apresentando dos advogados, ou é apenas um nicho importante que o colega deve ter no seu portfólio. Então, essa alternativa eu vou discutir amanhã à noite. Aguardo os colegas que ficaram até esse momento. Eduardo, meu irmão, obrigado. Estamos encerrando aqui. Vamos ver aqui o Flávio fez uma pergunta. O escritório trabalha representando o senhor sobre isso. Como apresentar divergência dos créditos que estão sendo discutidos em ações. Meu amigo, encerrando o tempo aqui, Flávio, eu só vou te dizer o seguinte: é possível habilitar créditos quando estivermos diante de decisões com trânsito julgado na seara laboral. Tá bem? Qualquer tipo de discussão na Justiça do Trabalho não permite esta discussão na recuperação judicial, tá bom? Mas mais questões eu posso te responder no privado, me envia uma pergunta aí que a gente responde, tá bom? Rafa, um abração, estou chegando aí. Estamos encerrando. Em frente, gente.